Oi, Ilha! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar pra vocês todo o processo criativo do ensaio da Camila Siren, que é uma artista aqui de Brasília, te mostrar como é que foi desde a ideia até o resultado final, o que se passou na nossa cabeça pra poder criar essas fotos que vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, eu tô aqui com o resultado final mesmo, que são as fotos impressas, mas já eu conto mais detalhes sobre essa parte aqui. Vamos começar do início, de onde surgiu a ideia desse ensaio. Já tinha algum tempo que eu estava incomodada com as minhas fotos. Eu trabalho com ensaios de posicionamento, ensaios de marca, principalmente de marca pessoal e principalmente de mulheres. E já tinha um tempo que eu tava incomodada com as minhas fotos. Pra mim, tava sempre faltando alguma coisa. Não é que tava ruim, eu só tava sentindo falta nesse momento de algo diferente nas minhas fotos. Aquela famosa crise de artista. E o ensaio dela me ajudou muito mesmo a superar essa crise e encontrar um novo estilo fotográfico que tem tudo a ver comigo e representa muito a minha identidade como artista. Quando eu tava pensando nessa nova proposta de ensaio que eu queria trazer para as minhas clientes, eu queria trazer coisas mais manuais para dentro do ensaio fotográfico. Misturar um pouco da foto comercial com a foto artística, com a foto criativa. A maioria das minhas clientes de ensaios são pessoas que trabalham com criação de conteúdo, são empreendedoras. Então são pessoas que têm a necessidade de ter fotos profissionais, fotos para palestras, para revistas, publicações, mas são pessoas muito autênticas, que também não querem abrir mão da sua essência, da sua personalidade. Então esse novo formato de ensaio surgiu dessa vontade minha de misturar um pouquinho da foto comercial com a foto artística, porque eu também me encontro nessa situação. Eu também sou empreendedora, também preciso de fotos profissionais, mas eu não quero abrir mão da minha essência nem da minha criatividade. E a minha ideia inicial para esses novos ensaios era de produzir elementos físicos, seja com papelão ou coisas assim, bem mais simples mesmo, mas queria produzir elementos que pudessem compor o cenário das fotos. Eu convidei a Siren, ela topou e a gente foi fazer uma videochamada, porque esse processo faz parte de todo mundo que me contrata para ensaio, é ter essa videochamada onde a gente conversa, se conhece e define os detalhes do ensaio. Na videochamada eu expliquei para ela que para esse ensaio eu tinha pensado em algo um pouco mais clean, no quesito da gente ir para um estúdio, usar um fundo branco mais neutro, mais liso, só que eu queria trazer a criatividade e a arte nos elementos. E eu tava comentando com ela que eu tinha pensado dela mesmo, porque ela é artista, dela produzir uns elementos do cenário em papelão ou qualquer outro material, mas que fosse a arte dela ali no cenário pra parecer que ela tava entrando na arte dela. E foi muito legal, porque quando eu falei isso pra ela na videochamada, ela ficou me olhando com a cara chocada e ela falou que era exatamente essa ideia que ela tava tendo pra um projeto futuro que ela quer fazer. Deu muito certo, ela topou na mesma hora e a gente já foi conversando sobre os detalhes do ensaio. E aí que a gente vai pra segunda parte da construção de um ensaio, que é a parte de desenvolver o mood board. Desenvolver o mood board é uma das minhas partes favoritas do processo criativo do ensaio, porque é onde eu vou mergulhar nas referências, eu vou procurar no Pinterest, vou procurar em livros, coisas que eu tenho aqui na minha cabeça. Sim, é onde eu mergulho mesmo na criatividade para definir como que esse ensaio vai ser feito, quais vão ser os elementos que a gente vai usar, como é que vai ser o cenário de fato, quais roupas a gente pode usar, quais composições a gente pode fazer. E eu fiz essa pesquisa e peguei várias referências de cenários com elementos grandes pra gente poder trazer pras fotos. Eu organizei tudo isso de forma simples mesmo no Pinterest, fazendo colagens, e enviei pra ela, pra Siren ver e aprovar. A ideia que eu pensei do cenário era que ela pudesse interagir com os elementos, então eu queria que tivessem flores ou árvores ou elementos assim da arte dela, né, da Siren, bem grandes, maior que ela, pra que realmente desse a impressão de que ela tava dentro da arte. E outra parte do mood board que a gente conversa são sobre os looks. É um look mais artística, do tipo que ela costuma usar quando ela tá pintando, e um look bailarina. A Siren, além de artista, ela também faz balé, é uma coisa que tá mais ligada à vida pessoal dela, mas pra mim, essa questão dela ser bailarina super se conecta com a arte dela, que é uma arte muito sensível, é uma arte meio mágica até, e pra mim, essa ideia dela usar o look de bailarina ia conectar perfeitamente com a magia que a arte dela carrega. Minha ideia
ideia era justamente usar esse look de balé, de bailarina, na parte que ela ia interagir mais com o brilho, porque a gente ia poder fazer ela segurando o brilho, meio que voando, sabe? E depois eu trouxe algumas ideias também de poses, de referências que a gente poderia fazer lá no dia de composição. Moodboard entregue, a Siren amou as referências e aí já partimos para a construção dos elementos do cenário. Nessa parte do cenário eu não tive tanta participação, na verdade quase que nenhuma, porque foi ela que fez todos os elementos. Eu dei algumas ideias de como a gente poderia fazer, quais elementos a gente poderia criar, e ela desenvolveu tudo com a arte dela, com a identidade dela. E ela construiu uma flor bem grandona, parecendo uma árvore, também umas flores menores, além daquela estrela que a gente tinha falado. Esses foram os elementos principais do cenário e com isso pronto, a gente já pode ir pro dia do ensaio, pro dia das fotos. O ensaio aconteceu em um estúdio aqui em Brasília, que fica na Asa Norte, é o Estúdio Vetra. Ele tem um fundo branco bem grande. É o mesmo estúdio onde eu fiz o meu ensaio e já tem vídeo aqui dos bastidores do processo criativo do meu ensaio. Então, se você ainda não viu, pode clicar aqui no card, eu vou deixar aqui em cima pra você ver e aí você já assiste depois desse vídeo aqui. A gente fez lá no Estúdio Vetra usando o fundo branco e assim que a gente chegou, a gente já começou a posicionar ali os elementos do cenário. A Siren teve a brilhante ideia de já deixar meio caminho andado, então ela já tinha separado os elementos e colado arames pra gente poder prender o papelão nos tripés que ela levou e eu levei também. E ficou muito prático de montar e desmontar e de carregar até o estúdio também. Eu decidi organizar a composição de uma forma que desse mais profundidade ao cenário, para que realmente tivesse uma coisa mais na frente, uma mais no meio, uma mais atrás. E a ideia era interagir de formas diferentes com aqueles elementos. Nesse dia do ensaio, a Siren me mostrou as possibilidades de look que ela levou e tinha um look a mais que eu não tinha pensado antes. Estava usando uma calça jeans, uma blusa roxa que faz parte da identidade dela como marca e como artista. E a gente aproveitou esse look para poder fazer poses e cenas mais relacionadas ao grafite. Então, eu fiz ela segurando a latinha de spray e meio que pintando entre aspas, porque a gente não pintou de verdade, tá bom? Mas simulando ela pintando ali os elementos do cenário, como se realmente ela estivesse grafitando. Também peguei a escada que tinha no estúdio para poder fazer ela sentada, porque eu acredito que esse elemento também faz referência a algo mais urbano, né? Uma escada ali no meio de tanta sensibilidade. Trouxe esse equilíbrio entre a arte dela, que é muito sensível, e a rua, ao que é urbano, que é um pouco diferente, né? Traz esse contraste. Depois que a gente fez as fotos com esse look, a gente foi para um outro look bem diferente, um pouco mais delicado, mas que representa muito bem a personalidade dela. E já que o look representava essa delicadeza, as fotos também seguiram essa mesma ideia. Eu fiz algumas fotos dela interagindo com os elementos do cenário, com os pincéis, de forma mais delicada, mais espontânea. Ficou muito legal, eu amei essa parte. A última parte do ensaio foram as fotos com o look de bailarina. E aqui foi muito legal, porque a Siren fez algumas poses do balé, né, alguns movimentos que ela faz no balé, a gente ficou meio copiando ali, olhando pra ver se ia ficar tudo certo. E essa brincadeira dela usando o look bailarina e segurando a estrela, e a gente fez vários movimentos, assim, várias fotos pulando pra gente pegar esse efeito de como se ela estivesse voando mesmo, segurando a estrela, sabe? E ficou muito legal. O ensaio em si foi muito divertido, muito leve, a gente tinha uma playlist muito gostosa tocando, e a Siren é uma pessoa muito tranquila, então realmente foi muito legal de fotografar ela. Edição feita, a gente parte para o elemento, para mim, um dos mais legais de fazer também do ensaio, que é o meu grande reencontro, assim, como artista, que é a parte da intervenção nas fotos depois de prontas. Essa intervenção nas fotos não foi algo que eu pensei antes de fazer o ensaio. Na verdade, eu fiz o ensaio dela, na semana seguinte a gente gravou o episódio do podcast, eu já estava finalizando a edição das fotos pelo computador, e mesmo tendo gostado muito do resultado das fotos, eu ainda estava sentindo falta de alguma coisa. Depois de conversar com ela durante o podcast e também depois da gravação, eu fiquei pensando muito sobre o que exatamente estava faltando para mim, e à noite, quando eu cheguei em casa, eu resolvi ler o livro que a
Siren me deu, que é um livro dela. Esse livro aqui é o livro da Siren, é Siren Concreta, o nome do livro. Foi escrito pela Patrícia Del Rey, mas em colaboração, né, junto com a Siren. E aqui ela conta sobre toda a trajetória da Siren na arte, desde que ela era pequena até agora, até os dias de hoje. E é um livro muito bonito, tem muitas fotos da Siren, tem grafites que ela fez, projetos que ela participou. É um livro muito, muito, muito legal mesmo. Eu li esse livro em uma noite. Ele é bem curtinho, ele é escrito tanto em português quanto em inglês. E eu confesso que ler esse livro aqui foi o que me desbloqueou pra finalizar esse ensaio. Enquanto eu tava lendo, eu fui percebendo ela falando, a Siren falando sobre como ela foi descobrindo o estilo e a identidade dela na arte. E eu fui pensando em quais aspectos da minha personalidade, da minha essência, da minha identidade que eu ainda não tinha trazido pras fotos. E uma coisa que é muito presente em mim é que eu adoro escrever. Eu amo escrever poesias e eu também adoro pintar, desenhar. Eu não sou muito boa no desenho, eu confesso, não sou, mas eu gosto de brincar muito com lápis de cor. Aí me veio essa ideia de fazer intervenções nas fotos, ou seja, de desenhar nas fotos. Pra mim, na edição da foto, tava faltando um pouco mais de textura pra trazer algo mais vintage, mas eu não queria usar só o granulado digital. Eu queria realmente algo que fosse uma textura muito específica, sabe? E aí me veio a ideia de escanear as fotos para poder pegar essa textura do papel. E para fazer esse movimento, eu também decidi fazer desenhos e escrever frases nas fotos. E é esse resultado que eu vou mostrar agora para vocês. Eu peguei as fotos do ensaio que a gente fez, peguei, se eu não me engano, 20 fotos e imprimi. E deixei a criatividade fluir, assim, pra saber o que eu ia escrever nessas fotos. Eu quis imprimir primeiro, olhar pras fotos e depois pensar no que eu ia escrever ou fazer em cada uma. E aí, nessa foto aqui, eu decidi escrever arte. Acho que é autoexplicativo, mas de várias formas diferentes, com várias letras diferentes. Eu achei que ficou super legal. Nessa foto aqui, eu quis trazer um pouco mais de poesia. Eu escrevi "A arte vive em mim", aproveitando as partes vazias do cenário, e eu achei que ficou muito legal. Aqui também eu trouxe mais uma poesia minha, que é "Por onde caminho, levo a arte comigo". E, enfim, foi assim que eu fui fazendo. Essa aqui é outra que eu trouxe poesia. "A arte é meu espanto, meu canto, minha voz". É uma das minhas favoritas. E nas outras fotos eu fui fazendo desenhos, eu fui trazendo alguns outros elementos. Inclusive, uma das coisas que eu trouxe que eu achei muito legal foi que eu desenhei a estrelinha no olho da Siren. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês verem. Aqui no olho dela eu fiz o contorno em branco pra parecer mesmo um desenho. Desenhei o brilhinho da estrela no olho dela bem aqui. E fiz uns detalhes no rosto dela também em desenho, pra realmente dar essa sensação da Siren ser uma obra de arte. Essa foto aqui dela com o look bailarina é uma das minhas favoritas, porque foi aquela que a gente conseguiu fazer o efeito dela voando, segurando a estrela. E eu ainda fiz essas voltinhas assim, pra trazer ainda mais esse aspecto de magia. E eu amei muito! Eu já postei esse ensaio completo lá no meu Instagram. Então, se você quiser ver com mais detalhes todas as fotos que a gente fez e que eu fiz essas intervenções, tem todo o processo documentado mais resumido lá no Instagram. E também tem um carrossel com todas as fotos que eu fiz essas intervenções. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. Inclusive, se você for lá, deixa um comentário falando "Oi, eu vim do YouTube", que eu vou amar receber vocês por lá também. Esse foi todo o processo criativo do ensaio da Siren. Esse foi o ensaio que fez eu me redescobrir como artista, como fotógrafa, de trazer mesmo a minha identidade artística ainda mais forte para os ensaios. Esse ensaio resolveu a minha crise criativa e depois dele eu ainda fiz mais 2 com pessoas muito legais que eu pretendo trazer o processo criativo para vocês aqui também. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse ensaio, se você gostou das fotos, qual foi a sua foto favorita. Me conta também se você gosta desse tipo de vídeo de processo criativo. Eu confesso que eu queria ter trazido um pouco mais de vídeos do dia a dia, dos bastidores, mas eu não gravei muita coisa, então já anotei isso para nos próximos ensaios eu gravar todos os detalhes.
Mas me conta se assim falando também ficou legal, porque a opinião de vocês é muito importante pra mim. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E se você quer aprender mais sobre construção de marcas, sobre criatividade, sobre arte, você pode me acompanhar no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. E também se inscrever na minha newsletter, onde toda semana eu envio no seu e-mail alguma coisa, algum papo aí sobre esse universo de criatividade, empreendedorismo e construção de marca. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!